Boa tarde! Tudo bem, turminha? Turminha do quarto ano A, da família Gustavo Kuma, que ainda não tivemos ainda, né? O prazer de estarmos no presencial, mas esperamos que tenhamos esse prazer, né? Em breve. Mas tudo com segurança, né? E aí, hoje, dia 29 de setembro, estamos aí vencendo mais um mês, né? Hoje, terça-feira. Quem que fez o experimento ontem? E aí, o pão que vocês colocaram ontem, hoje já amanheceu com o bolô? Será? Vocês depois vão descrever para mim, tá? O dia que vocês colocaram, se foi com um dia, se foi com mais de um dia que criou-se o bolô, tá bom? No caso que apareceu, né? E o vídeo lá, vocês assistiram? Se vocês acharem uma fruta, uma bolacha, um bolo, um pão que esteja com uma parte embolorado, e aí? Podemos tirar aquela parte e comer o restante sem problema nenhum? Não, senhores, né? É uma coisa muito perigosa, tá? No nosso corpo, como nós vimos ontem, nós temos vários micro-organismos que são necessários para o nosso corpo. Mas esse daí e muitos outros matam, tá? Se vocês verem, mesmo que seja a melhor, a fruta que vocês mais gostam, ou o bolo que vocês mais gostam, não tenha dó, joga ele todo no lixo, porque aquilo ali significa morte, tá bom? Claro que existem pessoas que têm a estrutura assim, mais forte, mais resistente, pode acontecer somente uma infecção intestinal, mas tudo isso vai causar ir para o hospital, né? Todo um transtorno para a família. Então, não comam nada. Se estragou um pedacinho, joga fora, tá ok? Como nós vimos lá no vídeo, ele é somente a pontinha do iceberg, né? Ele já está todo contaminado e ali foi as pontinhas que começaram a apontar para cima, tá bom? Então, mas por que eu estou frisando isso? Porque nós estamos estudando ciências e estamos falando sobre isso e é importante que vocês compreendam isso, certo? Às vezes nós olhamos e pensamos que não tem nada a ver, tem tudo a ver, sim, senhores, tá bom? O máximo cuidado que nós tomamos com a nossa saúde é o mínimo que nós podemos fazer, tá bom? E aí vocês viram como que ciências, né? A aula que trabalha biologia, né? Que trabalha os micro-organismos é interessante, né? É cheio de novidades e que nós gostamos de novidade, né? Então, hoje tem mais experimento, tá bom? Eu espero, já teve gente que já me mandou sobre o vídeo, né? O pão teria que esperar para ver se hoje já vai amanhecer com o bolô, né? Se não, vai falar quantos dias que acontece. E hoje tem mais experimento, ok? Então, bora para nossa aula de ciências aí, bora lá. Nós paramos aqui nesse finalzinho aqui, ó. Agora vamos observar o experimento que a professora de Pedro fez. Esses experimentos era a professora de Pedro que estava fazendo, né? Fez com os alunos para que eles pudessem compreender como o fermento age nos alimentos, como o pão, fazendo com que ele cresça e fica fofinho. O que será que acontece, né? A mamãe vai lá, amassa, talvez a maioria de vocês já observaram a mamãe lá amassando,
fica aquela bolinha pequenininha, né? Aí a mamãe deixa lá descansar e de repente vai lá, tá aquela bola enorme, né? Onde transforma naquele pão gostoso, fofinho, né? Nós vamos também saber sobre isso. É hora do experimento. Bora lá, olha aqui. Claro que todo e qualquer experimento vocês precisam ter o acompanhamento de um adulto, tá bom? Não queiram fazer sozinhos, porque é perigoso. Às vezes a criança não tem aquele cuidado, não tem aquele olhar num todo. Então, por favor. E aí eu vou até pedir para vocês colocarem quem que acompanhou vocês. Porque aí eu vou estar me resguardando, né? Vocês colocarem quem que acompanhou vocês para fazer o experimento, tá bom? Então vamos lá. É hora do experimento. Material usado para fazer o experimento. Nós vamos precisar de 2 garrafas plásticas, água morna, açúcar, fita crepe, 2 bexigas vazias, 2 balão, né? Procedimento. Lembra que nós aprendemos sobre a metodologia, né, dos textos instrucional? Esse aqui é um deles, né? Então vamos lá. Procedimento. Primeiro, dentro de uma das bexigas, a professora colocou fermento biológico. Esse fermento é o que a mamãe usa para fazer o pão, tá? É um pacotinho e ele vem um pozinho lá dentro. Um tipo de fungo chamado de levedura. Então, o fermento ele contém também, né, o fungo chamado levedura. Esse fungo levedura, ele não nos faz mal, né? Só nos causa gases, né? Como sendo o elemento secreto. Na outra bexiga, ela não colocou nada, deixou vazio. Então, veja bem, numa bexiga ela colocou o fermento, na outra bexiga ela não colocou. Deixa eu diminuir aqui e virar para cá e ver se eu vou conseguir ler o 2. Não, vai ter que ser aqui mesmo. Em uma garrafa, ela colocou a água morna com açúcar. Veja bem, aqui ele não colocou a quantidade, né? Vocês vão temperar o açúcar na água, né? Para a água ficar doce, o suficiente para a água ficar doce. E aí vocês vão colocar na metade da garrafinha. Eu não sei que tipo de garrafinha que vocês vão usar, se é uma garrafinha descartável, aquelas de PET pequenininha, né? Enfim, vai colocar meia garrafa para cada um, tá? Colocou a água morna com açúcar e na boca da garrafa a bexiga vazia que estava com o fermento. Quem não tiver essa habilidade de colocar o fermento dentro da bexiga, pode colocar dentro da água também, tá? Vocês primeiro misturam a água com açúcar, coloca até metade da garrafa, as 2 garrafas até a metade, com a água já adoçada. Aí depois, numa garrafa, vocês vão colocar o fermento, tá bom? E aí não mexe a garrafa. Aí vocês vão colocar a bexiga, né? Aí prender, no caso, o balão, né? Então vamos continuar aqui. Depois eu vou frisar para vocês certinho, para vocês poderem entender, tá? Aí número 3, tá bem aqui. Na outra garrafa, ela também colocou a água morna com o açúcar, porém ela colocou na boca da garrafa a bexiga que estava com o fermento no seu interior. Quarto, ao final, a professora utilizou fita crepe para lacrar. Ela colocou o balão, né, e passou uma fita bem forte para que o balão não soltasse. Não tem quando a gente enche o balão a gente assopra o balão e se o balão escapa da nossa mão, ele sai voando, né? Então, para não acontecer isso. Fita crepe para lacrar bem as bexigas na boca das garrafas e assim vedar a saída de gases. Aí aqui é uma bexiga com fermento no seu interior e a bexiga vazia sem nada no seu interior. Como eu já disse, vou repetir.
Vocês vão pegar a água morna, colocar o açúcar e adoçar. Adoçou a água, vocês vão colocar metade da garrafa de água e a outra metade da garrafa de água, igualzinho. Numa garrafa, se caso vocês tiverem dificuldade para colocar o fermento na bexiga, pode colocar o fermento aqui dentro mesmo, tá? E aí vocês colocam o balão, lacra, tá bom? Aí agora o que vai fazer? Depois ela balançou as garrafas para misturar bem os ingredientes e pediu para a turma observar nos minutos seguintes o que ocorreria com as substâncias das garrafas e com as bexigas, né? Aí depois que ela lacrou com o balão, ela, né, sacudiu a garrafinha, sacudiu, né? E colocou os alunos para observar. Os alunos ficaram chocados quando viram que uma bexiga estava enchendo e a outra não. Por que será, né, criançada? Vamos saber aqui agora. Isso aconteceu pois ao misturar o fermento e o açúcar, ocorreu uma fermentação, produzindo gases e enchendo a bexiga, certo? Então, por isso que vocês podem colocar o fermento lá dentro e só depois mexer, né? Porque aí vai acontecer isso aqui, que vai criar os gases para subir. Mas quem conseguir colocar dentro da bexiga, faça como tá pedindo aí, tá bom? Daqui é a bexiga com fermento no seu interior e bexiga vazia, sem nada no seu interior. Agora vem as perguntinhas, claro, né? Ao final do experimento, a professora fez algumas perguntas para os alunos responderem. Vamos ajudá-los? O que aconteceu dentro das garrafas? O que aconteceu da garrafa? O que aconteceu toda a mistura, né? A garrafa foi balançada para que ocorresse a mistura, né? Então, o que ocorreu dentro da garrafa? Ocorreu a mistura dos ingredientes, ok? Porque na hora que a professora colocou a água, colocou o açúcar e balançou, aí o que aconteceu? Aconteceu a mistura dos ingredientes, certo? Então, nessa pergunta aqui tá falando, o que aconteceu dentro das garrafas? Aconteceu a mistura dos ingredientes, tudo bem? Número 2. Por que uma bexiga ficou cheia e a outra vazia? Agora, bora lá, né? Por que uma encheu e a outra não? Porque uma tinha fermento. Tá bem aqui, né? Uma tinha fermento e o fermento com açúcar ocorreu uma fermentação, produzindo gases e enchendo a bexiga, ok? Então, essa número 2 que tá aqui, por que uma bexiga ficou cheia e a outra vazia? Porque uma tinha fermento, né? E ao misturar com açúcar, ocorreu uma fermentação, produzindo gases e enchendo a bexiga. Beleza? Então, as respostas já estão aí dentro do textinho que vocês estão lendo, certo? Por isso que nós temos que ler com atenção, certo? Tem mais perguntinha aí, bora lá. A número 3. Vamos aumentar aqui para nós vermos. Qual a função do fermento na fabricação do pão? Vamos lá, tem a perguntinha, a resposta lá no textinho. Qual é a função do fermento na fabricação do pão? Tá bem aqui, né? Bem aqui falou, a professora falou, né?
que o pão tá aqui, ó. Qual é, né? Ocorre a fermentação, né? Fazendo com que o pão cresça e fique fofinho, tá bom? Então tá bem aqui a resposta, ó. Ele causa a fermentação, né? Fazendo com que ele cresça e fique fofinho. Tá bem lá no comecinho onde nós lemos, tá bom? Mas aí se ficar dúvida, é só perguntar, tá bom? Vamos lá, na pergunta, vamos voltar lá na pergunta. Qual é a função do fermento na fabricação do pão? Ele causa a fermentação, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho, ok? Tá lá no texto também que nós lemos, tá lá no início, certo? Qual micro-organismo foi responsável pela formação de gás e enchimento da bexiga? Então, agora aqui tá perguntando qual micro-organismo, né? Então, não é qual o produto. Nós lemos lá que o produto que foi usado foi o fermento, certo? Mas o fermento, ele contém qual micro-organismo, né? Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês aqui na lição, para vocês poderem compreender. Aqui, ó. O gerente pediu para observarem substância. Aqui, ao misturar o fermento... Não é aqui. Tá no anterior. Vamos ver aqui. Tá aqui. Na verdade, é o fungos, né? Mas aí eu tô procurando para vocês poderem ver na própria lição onde está, tá bom? Para vocês poderem ler, depois se tiver dúvida, copiar. Vamos ver se tá aqui no começo. Ah, tá aqui, ó. Aqui no número 1. Dentro de uma bexiga, a professora colocou o fermento biológico. Olha só, não é o fermento lá a resposta. Ela está perguntando que tipo de micro-organismo, né, que causou aquilo ali. É um tipo de fungo, certo? Então, é um tipo de fungo. Tá bem aqui, ó. Um tipo de fungo, tá? Chamado de levedura. Tudo bem? Eu fiz questão de mostrar na lição para vocês poderem saber procurar quando for necessário em outros momentos, né, a resposta. Então, qual micro-organismo foi responsável pela formação de gases e enchimento da bexiga? Um tipo de fungo chamado levedura. Ok? Então, essa é a resposta aqui da número 4, tá bom? Porque aqui tá perguntando qual é o micro-organismo, tá bom? Então, gostaram da experiência? Agora vocês vão fazer aí na casa de vocês, hein? Claro que com a orientação de um adulto, tá bom? Aí vocês vão fazer esse experimento. E ao terminar o experimento, vocês vão descrever a sensação que vocês estiveram em fazer esse experimento. Vocês não vão escrever o que está aqui, que usou 2 garrafas, 2 bexigas, que colocou fermento. Não, senhores, vocês não vão fazer o que está aqui. Vocês vão colocar, eu fiquei ansiosa para me ver, o balão encheu, então eu fiquei feliz por estar fazendo esta experiência.
Eu fiquei triste porque demorou para ter um adulto para poder me ajudar a fazer a experiência. Vocês vão falar esse sentimento que vocês sentiram, tá bom? Ao realizarem a experiência. Qual que foi, assim, a sensação que vocês sentiram no momento ao realizar? Ok? Nesse sentido. E aí, claro, né? Como sempre, eu deixo aqui um lembrete, né? De hoje, atividade 29 de setembro, ler o texto, vocês vão ler lá, beleza? Mamãe, papai, cobra aí, hein? Se nós estivéssemos aqui na sala, a professora Delmira ia cobrar para cada um fizesse a sua leitura, né? Porque a leitura é muito bom para nós. Segundo, responder lá a questão 1, 2, 3, 4. Surgiu dúvida, eu mostrei lá para vocês exatamente lá no textinho onde que tá. É só copiar lá, não é? Vocês não vão usar as suas palavras, vocês vão copiar do próprio texto. Ou se quiser usar as palavras, mas que estejam baseadas naquilo que está falando lá, né? Ou se não, eu quero falar com a professora Delmira, pois não estou aqui à disposição de vocês até às 18 horas. Pode mandar um áudio que eu vou estar respondendo, tá? A não ser que seja fora do nosso horário, de repente eu estou num outro compromisso, né? De repente eu estou atendendo uma outra comunidade, como eu disse para vocês, né? Nós temos a nossa comunidade dentro da escola, dentro do bairro, dentro da igreja, certo? Então, mas assim que for possível, eu já respondo, tá bom? E fazer a experiência das garrafas, escrever o que você achou, o que você sentiu, qual foi a sua sensação. E acompanhado de um adulto, claro, tá bom? Tudo com muito cuidado, com muito... observando tudo para que não venha causar nenhum dano. Deus me livre, né? Porque tem muitos acidentes acontecendo em casa, porque os filhos aproveitam que papai e mamãe saem, né? E começam a aprontar. E eu que não vou mandar vocês aprontarem sem papai, sem mamãe, sem a tia, né? O irmão mais velho, esteja com um adulto presente. E lá vocês também colocam, eu fiz minha experiência com fulano de tal. Tá? E foi dessa forma, assim, assado, vocês vão colocar o que vocês sentiram. Combinado? Olha lá, hein? Um beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima tarde aí de aula. E até amanhã. Tchau, tchau.